Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo da aproximação entre Sérgio Moro e Luciano Huck. E eu quero falar sobre isso e sobre esse avanço do liberalismo com a vitória do Biden. Porque tem algumas relações. O Sérgio Moro e o Luciano Huck, eles se veem como dois lados de uma moeda que pode fazer oposição ao Bolsonaro pela direita, pela ala liberal. E algumas pessoas, quando a gente fala isso, citam, por exemplo, que o Luciano Huck defende algumas ideias que seriam caras aos progressistas, uma progressividade maior na tributação, algumas pautas identitárias e tal. Quando as pessoas dizem isso, as pessoas se esquecem que você não pode ler a política apenas pelo que a pessoa diz defender. Por exemplo, no plano do Biden, que ele ofereceu depois da Convenção Democrata, lá nos Estados Unidos, tem um monte de coisas boas, vou citar algumas. Tem, por exemplo, a defesa de um aumento do salário mínimo para US$ 15 a hora federal. Hoje é 7,25 dólares a hora. Agora, quantas vezes Joe Biden falou com entusiasmo na necessidade de se aumentar o salário mínimo de 7,25 dólares a hora para 15 dólares a hora? Eu desafio vocês a verem ele falando sobre isso com entusiasmo mais do que 5 vezes. Das poucas vezes que ele falou sobre isso, foi com praticamente nenhum entusiasmo. E, quando ele esteve na vice-presidência durante 8 anos, ele nunca falou sobre isso. Então, esperar que ele vai lutar por essa questão quando ele virar presidente, não é apenas se iludir. Eu acho que se iludir é uma palavra pouco adequada para isso. É você acreditar em alguma coisa para a qual você não tem bases objetivas para acreditar. Porque você mede um político, uma pessoa, pelo seu histórico político. Não porque ela diz defender. Aliás, o Lenin já dizia isso lá há muito tempo atrás, mais de um século atrás. Ele já dizia que a própria, basicamente um século, a própria pessoa é o pior julgador para avaliar as suas próprias intenções. Né? Isso tem que ser avaliado pelos outros, pelo que ela fez, pelo que ela faz, não apenas pelo que ela diz defender. Quando eu elogio Bernie Sanders, não é pelos discursos nem pelo que ela defendia, é pelo que ele fez, os votos que ele teve no Senado, no Congresso e tudo mais. Quando a gente avalia positivamente algumas pessoas do PT, algumas pessoas do PDT, é porque certas pessoas do PT ajudaram a construir políticas sociais, é porque certas pessoas do PDT ajudaram a construir uma política educacional, por exemplo, no Ceará, elogiável. Né? É porque certas pessoas do PSOL lutaram e lutam, né, como Luiz Erundina, entre outros, né, por pautas ao longo da vida, lutaram de verdade, fizeram, não só falaram. Votaram, manifestaram e participaram e construíram um legado de luta que a gente respeita, que a gente valoriza. Né? Então, quando você avalia o Luciano Huck e o Sérgio Moro, você não avalia pelo que eles dizem defender. O que eles dizem defender é muito pouco relevante perto do que eles representam e a quem eles estão ligados. O Luciano Huck, por exemplo, está ligado a uma série de banqueiros, pessoas do grande capital, e as organizações que ele ajuda a montar são financiadas por essas pessoas e representam os interesses dessas pessoas. Muito mais do que qualquer coisa que eles digam publicamente defender. O Sérgio Moro, a gente sabe, representa uma agenda de Estado policial, de Estado de vigilância. Não tem compromisso com o negócio de democracia e liberdades. Ele é capaz de infringir qualquer norma, como ele já mostrou ao longo da trajetória dele, se isso servir aos interesses políticos dele. Esse é o Sérgio Moro. E eu acredito que existe uma outra semelhança muito importante entre o Moro e o Huck e o Biden. O Biden ele vai fazer uma administração extremamente diversa em termos de cores. Então ele vai botar, já tem uma vice negra, vai botar asiáticos, vai botar
latinos, vai colocar mulheres, vai colocar pessoas, assim, vai ser... Quando a administração ficar pronta, vocês olharem, vocês vão ver pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, e muita gente vai elogiar isso, o que é compreensível, porque as pessoas vão elogiar que normalmente é controlado por homens brancos heterossexuais, e vai ter diversidade ali de pontos de vista a partir da origem, da identidade. Mas eu garanto para vocês que quando vocês olharem para o que é que toda essa diversidade pensa em relação a direitos trabalhistas, em relação a sistema de saúde, em relação ao mercado financeiro, em relação à tributação, não vai existir diversidade de pensamento. Serão todas as pessoas comprometidas com os interesses dos doadores, do pessoal, da classe de bilionários e pessoas muito ricas e grandes corporações empresariais que doam dinheiro para o Partido Democrata. E eu vejo o Luciano Huck e a linha que ele tenta emular e provavelmente o Moro, que vão tentar fazer um marketing muito em cima disso. Eles têm a desvantagem de todos dois serem homens brancos, enfim. Mas eu garanto para vocês que a forma que eles vão tentar se diferenciar do Bolsonaro, além da diferença do discurso, vai ser uma diferença na composição da equipe. Eu não sei se eles vão ser candidatos, se um vai ser candidato a presidente ou vice, ou eles vão fazer uma coalizão para apoiar o Dória, e o Dória vai fazer uma composição com ele. Eu não tenho a menor ideia de como vai acontecer isso. Mas a estratégia desses liberais, da direita liberal, é buscar se diferenciar da direita reacionária, não em políticas econômicas, não em políticas que impactam a classe trabalhadora. Não numa agenda que vai modificar e vai ferir os interesses das oligarquias e os interesses do grande capital. Não, porque nesses interesses eles estão plenamente de acordo com os reacionários. Eles só querem fazer isso falando palavras em inglês, eles querem fazer isso com muito networking, não é? Eles querem fazer isso com muita diversidade, não de opinião, mas uma diversidade de identidades que concordam com eles no essencial da defesa dos interesses da oligarquia. E essa é a peça que eles pregam na população, porque a população e muita gente, seres humanos, muitos fazem isso, eles se iludem com essas outras dimensões. Não é? E como eu comentei no meu outro vídeo, fazer esse jogo das identidades dessa forma, isso não invalida em nenhum momento a luta do feminismo, a luta contra preconceitos. Pelo contrário, são lutas fundamentais que têm que ser associadas a uma luta contra a opressão, a uma luta por uma sociedade mais justa, a um estado de bem-estar social como mínimo que nós devemos alcançar. Ou seja, o estado de bem-estar social tem que ser o ponto de partida. Tem que ser aquilo que nós precisamos alcançar para vislumbrar um ideal maior. Mas nós não podemos nos iludir que liberais fazem uso cínico, uso pernicioso das pautas identitárias para se diferenciar aparentemente, simbolicamente, da extrema-direita, mas para perpetrar uma agenda antipovo, anticlasse trabalhadora, contra os interesses dos mais pobres e contra os interesses, inclusive, dessas pessoas que historicamente foram excluídas de poder. Isso talvez seja a maior violência, porque eles colocam mulheres para destruir os direitos das mulheres. O que é a Damares? Aí você pensa, mas a Damares foi colocada lá por um reacionário, populista de direita. Eles usam também isso. O que é o Sérgio Camargo? Né? Agora pensem nos futuros governos de Biden e um potencial governo desse pessoal que eu torço para que não chegue ao poder, mas dessa direita liberal aqui. Essa direita liberal chega no poder, vai ter mulheres negras, vão colocar pessoas indígenas, vão colocar pessoas de diversas matrizes em termos de origem, podem até colocar pessoas gays, mas eu garanto para vocês que eles não vão colocar ninguém
que tem um compromisso com a classe trabalhadora. Eles não vão colocar ninguém que defenda os interesses da classe trabalhadora. Eu gosto muito nos Estados Unidos de uma mulher negra chamada Nina Turner. Ela é a pessoa que eu gostaria de ver candidata à presidência dos Estados Unidos em 2024, já que o Bernie provavelmente não vai ter, já vai estar muito velhinho para se candidatar de novo. Embora eu gostaria, assim, o nome que eu mais gosto seria do Bernie. Mas se não o Bernie, a Nina Turner. E eu gosto da Nina Turner não por ela ser mulher, não por ela ser negra, mas porque ela tem um histórico de defender a causa dos trabalhadores. E é claro que a ótica dela como mulher, como negra, dá a ela uma perspectiva singular, específica, e que deve ser valorizada e respeitada. Mas o que me faz querer apoiar a Nina Turner não é sua identidade. São as suas, mais do que suas posições, é sua história de luta pelas suas posições. É o que ela fez. É isso que me faz querer defender ela. O que me faz querer defender Alexandria Ocasio-Cortez, uma mulher de origem latina, jovem, progressista lá nos Estados Unidos, não é o fato dela ser uma mulher de origem latina, não é nem o fato exclusivamente dela ter trabalhado como garçonete. Mas é o fato dela, ao ter trabalhado como garçonete, ao fazer parte da classe trabalhadora, ela não ter abandonado a classe trabalhadora e continuar defendendo os interesses da classe trabalhadora. E se um dia Alexandria Ocasio-Cortez fosse cooptada, como Jim Clyburn foi cooptado, eu deixaria de defender ela. Porque para mim o que interessa na Alexandria Ocasio-Cortez é a defesa dela da classe trabalhadora. Ter uma postura como essa, eu acho que às vezes é muito custoso. Porque você está defendendo as pessoas, e você está defendendo as pessoas, na verdade, por causa da identidade delas, não com sua etnia, não com o seu gênero, mas a identidade delas com a causa e com causas que beneficiam aqueles que estão no polo dominado, que estiveram no polo dominado historicamente. A classe trabalhadora e os mais pobres. Essas são as razões pelas quais eu tenho identidade com essas pessoas. Que eu tenho identidade com a Nina Turner. Se você não sabe quem é, faz uma pesquisa. Que eu tenho identidade com Alexandria Ocasio-Cortez. Que eu tenho identidade com Bernie Sanders. Minha identidade com Bernie Sanders não tem nada a ver com o fato dele ser judeu. Mas o fato da família dele ter fugido da Alemanha e parte de terem perdido a vida naquela Segunda Guerra Mundial informou parte da perspectiva dele. E isso é relevante para compreender o homem, sem sombra de dúvidas. A dimensão judaica em Bernie é importante para compreender ele. Mas de nada valeria isso e toda essa história de vida bonita se ele não tivesse tido uma história de 50 anos de defender os interesses da classe trabalhadora. E de forma análoga, o que a gente valoriza nas histórias das pessoas não é só a história, mas o que eles fizeram com essa história. O que eles lutaram. É uma história pessoal por si só. E eu acho que isso é muito importante para a gente saber avaliar e saber diferenciar quem são os nossos aliados daqueles que não são. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve. Um abração e até lá. Tchau, tchau.